Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão. Sempre comigo, Theo Oliveira, com o nosso grande companheiro de todos os dias, nosso amigo que responde as perguntas e nos provoca a reflexão, Sidney Fernandes. Muito obrigado você que acompanha o Sidney nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Você sempre tem o programa Fagulhas de Luz durante a semana. No final de semana, sábado e domingo, somente no nosso canal do YouTube. Começando o programa de hoje, deixando para você já um bom programa e também a pergunta, Sidney. Assim que desencarnamos, nos livramos automaticamente das deficiências que carregamos enquanto encarnados? Seja bem-vindo ao Fagulhas de hoje. Muitas pessoas sim, Theo. Elas praticamente renascem, elas se libertam das amarras, das correntes, do escafandro daqui da Terra. Outras não. Mas por que essa diferença? Eu me lembro de uma vez, uma descrição que André Luiz fez de um desastre aéreo, onde havia mais ou menos, eu não lembro o número exato, mas mais de 20 mortos nesse acidente. E eles partiram para a assistência, e eis que apenas 6 foram desligados imediatamente. Aí os demais, eles têm que esperar um bocadinho. Mas por que essa diferença? Porque eles não se prepararam para a morte. Porque eles desenvolveram atividades não muito recomendáveis. E quando nós nos apegamos demasiadamente às emoções e às coisas materiais, tendemos a demorar um pouco mais para conseguir a libertação. O mesmo acontece, Theo, com as deficiências físicas. Há pessoas que, como Kardec já descreveu, e você conhece um fato que eu também coloquei num dos meus livros, Luz em Paris, em que ocorreu uma comunicação de um alienado mental. E na comunicação, quando ele... Porque é possível, sim, um vivo comunicar-se através do médium. Nessa comunicação ele estava completamente normal, conversando bem. E Kardec até perguntou, você se sente aprisionado no seu corpo? Sim, é como se fosse uma gaiola. E quando vim para cá agora, é como se fosse uma libertação dessa gaiola. A libertação dele seria futuramente com o desencarne, com a morte. Esse indivíduo provavelmente iria readquirir toda a saúde mental, física, eu estou falando do aspecto perispiritual, assim que morresse, assim que desencarnasse. Há outras pessoas não, Theo. Há um caso, inclusive, que nós contamos aí no programa, em que o indivíduo aprontou tanto que ele ficou no plano espiritual durante décadas cego. E ele apareceu numa reunião e dizendo, ele era um senhor de escravos, e ele costumava cegar os seus escravos fujões, e ele ficou muito tempo cego. E somente depois de passar um certo período, e aí alguém resgatou alguma coisa de bom que ele tinha feito, que ele começou a ter um certo nível de regularidade, de normalidade. Então, Theo, podemos sim levar para outra vida os problemas, os defeitos, as deficiências de agora, se nós não nos livramos ainda das nossas culpas, se nós não nos perdoamos, se não adquirimos um outro padrão de comportamento, se descuidamos de fazer o bem e colocar toda a nossa confiança em Deus. Então, Theo, como diria a minha avó Duzolina, vamos colocar as barbas de molho, vamos diariamente fazer a nossa autorreflexão, vamos pensar naquilo que fizemos de errado, começando a melhorar, para, no momento do desencarne, nós termos o maior nível de normalidade possível, com pessoas queridas nos aguardando depois da morte. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.